muito obrigado. Amém, irmãos? Amém. Contribua. Você vai contribuir, você provavelmente vai ficar em pé. Vamos cantar mais uma vez. Nós estamos em abrir o mês da ressurreição.
Acha nesse povo aqui, Pai, cartas vivas do Senhor, Deus. Acha entre esses servos aqui, ó Pai, pessoas que refletem, que vivem o seu evangelho. Que o mundo encontre o Senhor quando olhe para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz, igreja. Eu queria chamar as crianças aqui para a gente orar por elas. Podem se assentar. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pelas crianças que o Senhor permitiu estar aqui hoje, porque elas chegaram aqui em segurança. Nós oramos, Deus, para que o coração delas esteja aberto para a sua palavra, Deus. Nós oramos, Senhor, para que elas possam realmente ter o entendimento do verdadeiro evangelho, Deus. Enquanto eu estava ali sentada, eu vi a irmã ali com o neto dela, provavelmente, ali vestido de flash, que estava do nosso lado. E eu me lembrei de quando eu era muito pequena e a minha avó me levava para a igreja, né? Depois de um tempo eu acabei me afastando, mas eu sei que uma semente tinha sido plantada ali no meu coração e hoje eu enxergo isso, né? E eu creio que a senhora está plantando uma semente no coração dele. Que às vezes a gente olha para as crianças e acha que elas não estão entendendo nada do que está acontecendo, ou a gente dá menos valor de repente porque elas são menores, mas eu creio que as sementes estão sendo plantadas no coração dessas crianças. Então, Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos para que essas crianças, Senhor, possam ter sensibilidade, ousadia, Senhor, para elas pregarem o Evangelho onde quer que elas pisarem a planta dos pés delas, Senhor. Nós oramos, Deus, para que elas não tenham medo e que elas possam confiar no Senhor, Deus, de olhos fechados. Nós oramos, Deus, para que elas possam ter o entendimento da sua palavra, para que elas não possam ser enganadas, Senhor, onde quer que elas forem, mas que elas possam ser uma boca profética, Senhor, na escola que elas tiverem, Deus, aqui na igreja também, com nós que somos mais velhos, Senhor. Nós oramos que elas possam ser também uma voz profética na casa delas, Senhor, com a família, com os amigos, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, Deus, para que com a leveza, Senhor, da infância, elas possam entender, Deus, que o Senhor é o único caminho, Deus. Nós oramos para que elas vejam clareza nisso e que levem de uma maneira leve mesmo o Evangelho, Senhor, espalhando por todos os lugares que elas forem. Especialmente nesse momento nós pedimos para que o Senhor abençoe o culto infantil, Deus, as professoras que estiverem como responsáveis, Senhor, que o Senhor possa capacitá-las cada vez mais, Senhor, que seja uma jornada de aprendizado e de ensinamento para os dois lados, Deus, e que a sua presença esteja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Rapaz, deixa eu acender aqui, que eu não gosto de escuridão. Não, mas é lá. Vocês não estão vendo, eu estou vendo tudo. Queridos, graça e paz, amados. Amém? Sejam todos bem-vindos.
e que possamos realmente prestar um culto vivo ao Deus vivo, que as nossas vidas, nossas mentes estejam voltadas para o Senhor. Este mês de abril, nós vamos trabalhar com o tema Viva a Ressurreição. Amém? Viva a ressurreição, amém? Eita, parece que tem gente morta aí, desperta tu que dormes. Sacode aí a pessoa que está do teu lado, fala para desperta, meu irmão. Desperta, desperta. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Mateus, o evangelho escrito pelo nosso irmão, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, também chamado Levi. E o nome Levi vem em homenagem à tribo de Levi, quando Leia tem o seu terceiro filho, não a Vanderleia, a Leia. Então, mas a Leia teve 3. Então. Quando a Leia teve seu terceiro filho, ela colocou o nome Levi. Porque Levi quer dizer junto. Onde ela quis dizer que agora o meu marido vai estar junto comigo. Agora Jacó vai deixar Rebeca de lado e vai... Rebeca não. Raquel. Não fica trocando os nomes, não. É só para ver se vocês estavam atentos. Pastor não erra, pastor comete equívocos. Raquel. Então ela coloca o nome junto, porque agora ela acredita. Jacó vai ser somente meu. Mas qual a surpresa dela? Que Jacó não abriu mão de Raquel em hipótese alguma. Mas Levi tem esse nome. E Levi é o cobrador de impostos. É o cara que está lá na alfândega e que Jesus fala para ele, vem. E ele sai da alfândega e segue Jesus. E ele vai escrever o evangelho voltado para os judeus. Por isso que ele começa o evangelho apresentando o quê? A genealogia de Jesus. Para que aquele judeu que lesse o evangelho entendesse que aquele Jesus que ele estava se referindo é o Messias, a promessa de Deus para o povo de Israel. Mas não só para o povo de Israel, mas para todos. Isso desde o Antigo Testamento. Porque quando Deus chama Abraão e fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te enviar, a ideia não era abençoar apenas Israel, mas eram todas as nações. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E diante disso, Jesus manda agora, Jesus ele diz agora que a salvação não é específica para os judeus, mas é para todo aquele que nele crê. E aqui em Mateus 28, eu quero ler com vocês e meditar sobre a ressurreição de Jesus. Mateus 28, a partir do verso 5. Abençoa o teu irmão, acompanha com ele aí a Bíblia, e também vai ser projetado, né? Mas Mateus 28, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela, e seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou às mulheres, não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, e ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou. E que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela por si só a leitura dela,
já impactante para as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que a Tua palavra continue viva e eficaz em nossas vidas, Senhor. Assim, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Viva a ressurreição. O texto que nós lemos, ao finalzinho, faz parte do final do Evangelho de Mateus. O texto que nós lemos é o cumprimento das promessas. O texto que nós lemos fala da ressurreição de Cristo. É a narrativa do Evangelho escrito por nosso irmão Mateus. Mateus, como eu já disse, chamado de Levi, coletor de impostos, publicano, judeu. Ele conhecia a promessa da ressurreição, mas ele conhecia a promessa da ressurreição naquele dia final. Como Maria, quando Jesus fala que Lázaro não está morto, e que ele ressuscitou, e que ele vai ser ressuscitado, Maria fala, eu sei, Senhor, que naquele dia meu irmão vai ser ressuscitado. Mas Jesus falava para ela naquele momento. E a ressurreição de Jesus ressuscitou Lázaro. Houve outras ressurreições na história, mas a ressurreição de Jesus, ela é a ressurreição. Porque aquele que parecia ter sido morto, ressuscitou. E a ressurreição de Jesus implica também que a nossa vida também nós vamos ressuscitar. Assim como o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, ela é fundamental para a nossa fé. Porque se Jesus apenas tivesse morrido e não ressuscitado, ele não teria vencido a morte, ele teria pago o preço do pecado, mas não teria vencido a morte. E ele venceu a morte. Perguntaram uma vez a um teólogo muito conhecido chamado A.W. Tozer, perguntaram a Tozer o que era mais importante, a morte ou a ressurreição? E ele respondeu, ambas. Assim, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Você falar, a ressurreição é mais importante que a morte? Não haveria ressurreição se não houvesse morte. E não haveria morte, e sem a morte não haveria ressurreição. Então, ambas são importantes. Ambas complementam a nossa fé. Eu quero refletir com vocês, meus irmãos, sobre a ressurreição de Jesus. Algumas verdades para a nossa caminhada cristã. Para a minha caminhada, para a sua caminhada, crendo na ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos entender que a ressurreição de Cristo é o cumprimento da promessa. Assim como a volta de Cristo é cumprimento da promessa, e aí nós, como servos do Senhor, não podemos ficar com medo e nem, quando acontecer, não ficar surpresos, assim é a ressurreição de Jesus. Olha comigo aqui no texto, veja comigo mais uma vez, o verso 6 de Mateus 28. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde está o seu corpo. A ressurreição de Cristo, irmãos, já havia sido profetizada pelo próprio Jesus. Quando Jesus está no templo, ele diz lá em João 2, do verso 19 em diante, pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E eles disseram, foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o reconstruirá em 3 dias. Mas quando Jesus disse esse templo, não estava se referindo estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. É preciso entender que a ressurreição de Jesus não foi um blefe de Deus, como alguns falaram. Já ouvi gente falando que a ressurreição de Jesus foi uma carta na manga que Deus tinha contra Satanás. Digno é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Dá para entender isso? Antes do mundo ser formado, antes de Adão ser criado, Deus já tinha providenciado a nossa redenção. A ressurreição de Jesus não foi um furo na história. Já estava planejada por Deus. A ressurreição de Jesus já estava nos planos de Deus, e Jesus sabia disso, por isso ele fala no templo, esse templo será reconstruído em 3 dias. E os judeus falaram, mas 46 anos, e você fala em 3 dias?
Mas é interessante, irmãos, que muitas vezes nós conhecemos a palavra, nós sabemos a palavra, nós conhecemos e lemos a palavra, mas ainda assim nos surpreendemos. Ainda assim falamos, pastor, mas como pode isso? Leia as Escrituras. Leia as Escrituras que você vai entender como que o nosso mundo está vivendo hoje. O mal triunfando, o mal prevalecendo, famílias contra famílias, lares contra lares. Mas eu quero dizer para você, o que Jesus diz, esse ainda é o princípio das dores. Não fica querendo marcar dia para a volta de Jesus. Você tem que estar preparado para a volta de Cristo. E não com medo da volta de Cristo, mas com esperança. Porque a ressurreição de Jesus, ela nos dá esperança. Porque a ressurreição de Jesus, eu lembro de um filme chamado O Corpo. Filme antigo. Quase não é da sua época, viu, Léo? Mas um filme antigo. Você era adolescente nessa época. Um filme onde o enredo do filme é que supostamente acharam o corpo de Cristo. Acharam os ossos de Cristo. Eita bênção. E aí, meus amados irmãos, teve até um sacerdote, um padre no filme que cometeu suicídio, porque se o corpo de Jesus estava lá, e se Jesus não ressuscitou, então a morte não foi vencida e nós estamos condenados. Mas, no final do filme, eu vou ser obrigado a dar o spoiler, mas se você quiser assistir o filme, assista depois, mesmo com spoiler. No final do filme, fica a indagação, porque aparece uma frase, ressuscita o meu filho como ressuscitaste o teu. Então não era o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, ele ressuscitou no próprio corpo, que é diferente se nós acreditássemos, é diferente de uma outra linha de pensamento, aí, de uma linha herege. Mas se Jesus ressuscitou no seu próprio corpo, não foi em outro corpo, não foi em outro tempo, foi 3 dias depois, no próprio corpo, e os discípulos viram as marcas dos pregos, se foi na mão, se foi no punho, não importa, mas eles viram, eles reconheceram Jesus. O corpo de Jesus era um corpo diferenciado, não era um corpo glorificado, porque se Jesus aparecesse no corpo glorificado, ninguém sobreviveria ali, mas era um corpo já transfigurado. Porque ele atravessava as paredes, ele aparecia, ele sumia, ele se deixava identificar quando ele queria, ele andou com os homens no caminho de Emaús, e aqueles homens vão depois dizer, você não sentiu o ardor no seu coração quando ele falava? Mas era um corpo diferenciado. Jesus chama os discípulos para comer peixe. Jesus chama Pedro e fala para Pedro, eu te perdoo. Continua. A ressurreição de Jesus também nos mostra a graça e o perdão de Deus para a nossa vida. Ali, naquela cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele poderia nem ter subido naquela cruz. E como Agostinho de Hipona diz, ele poderia ter descido, mas ele preferiu morrer e ressuscitar ao 3º dia. Queridos, a ressurreição de Jesus já estava no plano de Deus, já havia sido profetizada. Os profetas já falavam sobre o Cristo ressurreto. E eu preciso crer na ressurreição de Jesus. Ela é o cumprimento da promessa. Ninguém poderia matar Jesus. Ninguém poderia prender Jesus sequer. É isso que Jesus ensina para Pedro, quando Pedro tenta matar o soldado, porque não pense que ele foi só querer cortar a orelha do soldado. O soldado desviou e cortou a orelha. Mas Jesus diz o que para Pedro? Pedro, se eu pedisse agora ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião era composta por 6.000 soldados. 6 vezes 12, 72.000 anjos. Imagine o que iria acontecer com Jerusalém. Ia ser riscada do mapa. Se a gente lembrar que lá no Antigo Testamento, um anjo, o anjo do Senhor, numa noite, matou 185.000 soldados assírios. 185.000. O que Jesus está dizendo para Pedro é que eu estou dando a minha vida. Ninguém poderia obrigar Jesus a fazer, mas por amor ao Pai, ele cumpriu a vontade do Pai. No Getsêmani, Jesus ora e diz, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele toma esse cálice por mim e por você.
A ressurreição de Jesus não foi um blefe. A ressurreição de Jesus já estava nos planos de Deus. Mas, em segundo lugar, assim como a ressurreição de Jesus é um cumprimento das promessas, a ressurreição de Jesus nos leva à adoração. Porque não há na história nenhum Deus igual ao nosso Deus. Não há ninguém que venceu a morte, somente Ele. Olha comigo aqui, acompanha comigo, verso 8 e 9 de Mateus 28. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. E elas correram para abraçarem os seus pés e o adoraram. A ressurreição de Jesus também nos leva à adoração. Porque só Ele é digno de ser adorado. Só Ele pagou o preço por mim e por você. Só Ele venceu a morte. Quando nós cantávamos quando eu era criança, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. E ninguém quer cantar para não dizer que é velho, né? Tudo bem. Aí, se eu faço o coro, todo mundo vai lembrar. Ressuscitou, ressuscitou. Ó, Tomé lembrou. Ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou. A morte não pôde vencê-lo. O túmulo não pôde prendê-lo. As cordas não puderam prendê-lo. Ele ressuscitou. E a nossa vitória está na ressurreição de Jesus. As mulheres, quando souberam da ressurreição, saíram assustadas. Mas também saíram cheias de alegria e correram para anunciar aos discípulos que tiveram um encontro com Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos ter a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, o mesmo desejo de sair pela comunidade, sair pelo nosso bairro, sair para a nossa família, sair para as ruas dizendo: o nosso Jesus ressuscitou. As boas novas, aquele que pagou o preço pelos meus pecados. Você tem tido esse entusiasmo de falar de Jesus para outras vidas? Fale. Porque a morte de Jesus não foi uma morte qualquer. A morte de Jesus foi para nos salvar. A morte de Jesus foi para fazer de nós uma nova criatura. E essa nova criatura, ela tem que ter prazer em falar de Jesus. Ela tem que ter alegria de falar de Jesus. Mas não falar de Jesus, irmãos, para matar as pessoas. Porque tem crente matando gente. Que tem crente matando gente é terrível. A morte de Jesus não é para você falar de morte, é para você falar de vida. Nós temos que levar a mensagem das boas novas. As novas do Evangelho. As novas que aquele homem que morreu pagou o preço pelos meus e pelos seus pecados. Para nos dar vida e vida e abundância. Nesse encontro com Jesus, com Cristo, elas adoraram a Jesus. A ressurreição de Cristo deve nos levar à adoração ao único e verdadeiro Deus, que deu sua própria vida por amor a nós, que venceu a morte. Em Apocalipse 5, que é um texto que eu amo, e no dia que eu partir, se eu partir antes de vocês, eu quero que leia esse versículo, leia essa passagem no meu funeral, tá? Bom, eu vou estar morto, não vou poder exigir nada, mas... Como diz meu sobrinho, o senhor está novinho em folha, tio. Mas olha só, leia comigo Apocalipse, capítulo 5. Em Apocalipse, capítulo 5, o texto nos mostra que há uma desesperança no céu. Mas quando o Cordeiro surge, a desesperança se torna em alegria, quietude e adoração. Leia comigo, a partir do verso 5. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore. Aqui é João. Não chore. Veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória e ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé, entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos.
Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 24 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele, e cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir o selo e lê-lo, pois foste sacrificado com teu sangue, compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Havia uma desesperança, mas quando Cristo ressuscita, há uma esperança. Aquele que parecia ter sido morto, aquele que parecia ter sido sacrificado, ressuscitou. E só Ele, mais ninguém é digno de abrir o livro. Só Ele é digno de adoração. Só Ele é digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória e todo o poder. Coloca o verso 10 aí, filha. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Mas, meu amado irmão, olha o cântico no verso 9. Tu és digno de receber o livro, de abri-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus povos de toda a tribo, língua, povo e nação. A nossa salvação, a ressurreição de Jesus, nos leva a adorá-lo. A adoração a Deus, porque Ele vive. Como aquela canção mais antiga ainda. Porque Ele vive no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! A ressurreição de Jesus nos leva à adoração. Não há homem, não há Deus tão digno de receber honra como o nosso Deus. Não há Deus tão maravilhoso como o nosso Deus. Não há um Deus que deu sua vida por nós. Deus deu sua vida por nós. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Para que naquele dia, você possa ressuscitar. Para que naquele dia, você possa ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Já imaginou, meu irmão? Já parou para pensar como que vai ser esse dia? Lá não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá perda. Lá estaremos junto com o nosso Deus. Eita bênção. Como eu falei hoje pela manhã lá no Parque Novo Mundo, aliás, os irmãos mandaram um abraço para vocês. Como eu falei hoje pela manhã lá no Parque Novo Mundo, nem que seja para sentar na última cadeirinha lá no fundo, mas vou estar lá. E lá, nós não vamos precisar nem da fé e nem da esperança, porque elas vão estar concretizadas. Mas o amor permanecerá, porque o nosso Deus, Ele é amor. Nosso Deus é amor. E Ele nos amou tanto, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus deixou de ser o unigênito para ser o primogênito de uma geração. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Você faz parte desse povo. E se você não faz, você ainda pode fazer parte desse povo nessa noite. De que maneira? Crendo e recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Abrindo o seu coração e dizendo para Jesus: vem morar em mim. Me ressuscita. Porque a palavra do Senhor diz que todos nós estamos mortos em delitos e pecados. Mas Ele nos ressuscita pela fé na obra redentora de Jesus. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a ressurreição de Jesus
nos dá uma nova e viva esperança. Não uma esperança qualquer, ou como diria Mário Sérgio Cortella, não do verbo esperar, de estar parado aguardando algo acontecer, mas do verbo esperançar, de esperar, de aguardar e de receber a volta de Cristo e de trabalhar para a volta de Jesus. O verbo esperançar, de ter esperança que esse mundo não tenha a palavra final. Esperança de que um dia toda dor, toda tristeza, toda angústia acabará. Esperança de que naquele dia nós vamos rever irmãos queridos que partiram com Cristo Jesus. Esperança que naquele dia eu vou ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esperança de que nós não estamos trabalhando em vão. Esperança de que você é um servo de Deus. Esperança de que o Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitaremos. Mateus 28, versículo 10. Olha que interessante. No versículo 6, no versículo 10, a mesma expressão. No versículo 6, da boca dos anjos. No versículo 10, da boca do próprio Cristo. Que o verso 10 diz: então Jesus lhes disse, não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirigam a Galiléia, lá eles me verão. Por 2 vezes nessa passagem, as mulheres ouviram dos anjos e de Jesus, não tenham medo. A ressurreição de Jesus nos dá esperança, e a verdadeira esperança lança fora todo medo. Eu não tenho mais medo do amanhã, eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais medo e nem dependência de políticos ou de projetos ideológicos humanos, porque a minha esperança não está aqui. Eu não espero que esse mundo melhore, meu irmão. Eu prefiro a expressão do saudoso Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. A minha esperança está no Cristo ressurreto. E que a realidade é que esse mundo está cada dia mais e mais distante de Deus. Eu creio que quando alguém tem um encontro com Cristo, a imagem de Deus é refeita nessa pessoa. E o que é a imagem de Deus? É física? Não, mas são os atributos que Deus, os atributos comunicáveis de Deus ao homem. Amor, bondade, justiça, fidelidade. Ou seja, o meu padrão como servo de Deus hoje, meu padrão de justiça, tem que ser o padrão de justiça de Jesus. Não pode ser o padrão do mundo, desse mundo, olho por olho, dente por dente, mas o padrão de Cristo. O meu modo de tratar minha esposa não é como o mundo trata, mas como Jesus trata. E Paulo vai dizer que se for necessário, eu tenho que dar minha vida pela minha esposa, porque isso foi o que Cristo fez pela sua igreja. Ou seja, meu amado irmão, quando alguém tem um encontro com Cristo, a imago Dei é restaurada. E essa imago Dei vai ser completa lá na glória. Mas cada vez que passa, a nossa geração, a nossa sociedade, ela está mais distante de Deus e dos padrões de Deus. Eu não vou nem citar nada, porque de repente alguém vai fazer um recorte e vai querer me processar. Mas para pensar, coisas que nós não imaginaríamos que veríamos, estão acontecendo hoje. Há países onde agora as pessoas estão entrando para casar com animais. Há países onde homens velhos estão casando com meninas de 12, 13 anos. Ah, pastor, isso é fake news. Não é fake news, isso é uma realidade. Pessoas que estão entrando na justiça para trocar o seu sexo para um sexo de um animal. Você vai no shopping, você vai ver uma mulher de joelho, parecendo um cachorro, porque ela se identifica como um cachorro. Sabe o que é isso, irmãos? É o plano do inimigo das nossas almas de destruir a imagem de Deus no homem. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos por um acaso, nós somos feitos pela vontade de Deus. Você não é fruto do macaco, você não é fruto de uma ameba, você não é fruto de uma explosão cósmica, de um Big Bang. Você foi feito pela vontade perfeita e soberana de Deus.
E não existe nada na natureza que se compare a mim e você. Por isso que o salmista no Salmo 8 vai dizer que nós somos o quê? A coroa da criação. Pouco menor do que Deus nós somos feitos. Gênesis, Deus dá uma ordem para Adão. Povoai e dominai. Dê nome às coisas. Governe. Nós somos criados, irmãos, para sermos ministros de Deus. Nós somos criados para nos relacionarmos com Deus, mas o pecado afastou o homem de Deus. Mas assim como o pecado entrou no mundo por um homem, a salvação vem ao mundo por um homem, Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A ressurreição de Jesus, de Cristo, nos dá certeza que não temos que temer, que não temos o que temer, porque a morte não conseguiu deter o autor da nossa fé. A morte não conseguiu deter o autor da nossa vida, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada pode me separar do amor de Deus. E eu tenho certeza que a morte não tem a palavra final. A morte não é a dona da vida. A ressurreição de Jesus nos dá uma viva esperança, que assim como Cristo ressuscitou, vencendo a morte, nós também venceremos. Amém? Projeta para mim aí, filha, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 52. Eu quero convidar você a ler esse texto. Vamos tentar fazer um coro bonito aqui? Vai ser projetado aqui? 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 22. 52, perdão. Aí. Vamos lá? Vamos ler juntos? Acontecerá no instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que nos torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Aleluia. Nada, irmãos, nada do que você faz para o Senhor é inútil. Por isso a nossa esperança é do verbo esperançar. Porque preste atenção no último verso aqui. Sejam firmes, fortes e firmes, e trabalhem sempre para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. Não trabalhe para a igreja, para o pastor Sérgio. Trabalhe para o Senhor. Não façam para o pastor Sérgio, não façam para homens, façam para o Senhor. Porque se você faz para o pastor Sérgio, vai chegar um dia que o pastor Sérgio vai encher tanto a sua paciência, que você vai falar: não vou fazer mais nada. Mas faça para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, nós temos alegria. E a alegria faz parte do serviço ao nosso Deus. Como diz o hino do cantor cristão: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e aventurado. No serviço do meu rei, eu sou feliz. No serviço do meu rei. Queridos, eu quero concluir com uma frase de um homem que marcou minha vida, um escritor que marcou minha vida, chamado Eugene Peterson. Ele partiu há cerca de 2, 3 anos, e o filho dele fez uma declaração em relação ao pai no como que chama? Prefácio do livro, né? Mas depois que ele morreu é pós-fácio. É isso?
Acho que é isso. Mas a frase do filho do Eric Peterson, filho do Eugene Peterson, diz o seguinte: viver a encarnação e viver a ressurreição são dois lados da mesma moeda de discipulado. É a união da nossa mortalidade e nossa imortalidade. Nada fica de fora. Quando nós vivemos para Deus, nada fica de fora. Minha parte física e minha parte espiritual adoro o Senhor. E para a gente lembrar que lá no céu, nós também teremos um corpo. Não me pergunte como vai ser esse corpo, mas nós teremos um corpo. Lá nós semeamos um corpo corruptível e vamos colher num corpo incorruptível. Ou como na versão que eu li aqui, nós semeamos um corpo mortal, corruptível, mas vamos colher num corpo imortal. Então, meu amado, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada pode separar você de Jesus. Viva a ressurreição. Viva de celebrar, mas viva a ressurreição de Jesus. Viva cada momento da ressurreição de Jesus. Porque se você está aqui hoje, é porque o Cristo ressuscitou. Amém? Feche seus olhos. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o nosso levantar, o nosso assentar. O Senhor sabe o coração de cada um que está aqui nessa noite. E pedimos a Deus que o teu doce e Santo Espírito fale em cada vida, Senhor. Que essa mensagem não seja minha, mas seja do Senhor. Que teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, ministre em cada vida, Senhor. E que sejamos a cada dia transformados de glória em glória, a tua imagem e a tua semelhança. Receba a nossa adoração, Pai. Que teu Espírito Santo nos ensine a cada dia a viver a ressurreição para a tua honra e a tua glória. Que o teu Espírito Santo nos capacite e que sejamos todos os dias servos do Senhor, para a honra e glória do teu nome, hoje e eternamente. Amém. Amém? Vamos louvar. Depois eu dou os outros. Vou repetir uma. Vai lá. Veio à terra como homem, deixou tudo, nunca houve alguém assim. Ele se entregou. Tudo foi por amor. Mais uma vez lá do começo. Pode levantar a sua voz aí. Veio à terra como homem, deixou tudo. Nunca houve alguém assim como nosso Deus. Ele se entregou. E tudo foi por amor. Vamos juntos declarar: Tu és
eu sou morada. De hoje eu sou carta viva, sou morada de Deus. Ele se entregou e tudo foi por amor, por amor. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz. Tu és a luz do mundo, a luz do mundo, e eu reflito a tua luz, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus é a luz do mundo. Irmãos, antes de dar os avisos, deixa eu chamar aqui, nós vamos ter um momento de oração. Quero chamar aqui o nosso casal, Alex e Rosângela. Venham aqui, meninos. Todos nós necessitamos de oração, amém? Mas eu quero convidar vocês para orar em especial pela vida deste casal. Eles estão passando por lutas na área da saúde, não da saúde deles, mas a saúde dos pais da Rosângela, tanto o pai quanto a mãe da Rosângela estão aí enfermos. Já saiu o resultado? Ainda não. Então, e ainda tem ansiedade, expectativa, porque a mãe fez uma biópsia já faz mais de 20 dias, ainda não saiu o resultado. Os irmãos entendem, biópsia é o que pode ser. Né? Então, orar pela vida do casal. E hoje pela manhã, o Alex, e a gente colocou no grupo, para quem não sabe quem é o Alex e quem é a Rosângela, tá aqui, tá? Que às vezes você fala, quem é o Alex, quem é a Rosângela? É que os nossos irmãos, por dificuldades com a família, tudo, eles só conseguem estar à noite. Mas coloquem em suas orações a vida do Alex, da Rosângela, pedindo para que Deus entre com a intervenção. Né? O pai dele, pela manhã, hoje ele recebeu a notícia que o pai dele está lá no Mato Grosso, né? Teve que ser submetido a uma cirurgia. Era para ser de manhã. Ele veio aqui para o culto e a cirurgia ainda não aconteceu. Então orem também, coloquem nas suas orações a vida do Wagner. E qual o nome de seus pais, filha? Manuel e Dejanira. Manuel de Janira. Aí a gente lembra da irmã de Janira, os mais antigos, né? O pessoal mais novo não lembra não. Você lembra que ela ficou lá na Vila Gustavo um tempo, né? Irmã de Janira. Pedrinho, vem aqui, filho. Pega o microfone e ore pela vida deste casal. E quero também agradecer a presença do... Rapaz, acabei de falar com ele. Estou ficando velho mesmo, viu? Vanderlei. Sua esposa já esteve aqui 2 vezes e hoje temos a honra de receber o Vanderlei aqui. Seja bem-vindo, Vanderlei. Aqui nós temos um lema. Você veio a primeira vez, não gostou? Vem na segunda. Não gostou? Vem. Aí quando gostar, fica de vez com a gente aqui. Tá? É uma igreja acolhedora, uma igreja que abençoa e abençoada. E temos também ali a irmã da nossa irmã Clara, que é a... Escura? Não. Helena. E aí temos aqui os avós da Helena também nos visitando, né? Então, louvado seja Deus. Queridão, Pedrão, ora aí pela vida do casal, Alex e Rosângela. A mãe e o pai. O pai... O que é mesmo do seu pai, filha? Meu pai é Manuel. Não, mas... Ele tem câncer de próstata. Câncer. Os dois... A mãe é suspeita, né? Oremos. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te damos graça por estarmos aqui reunidos como igreja. Nós te damos graça, Pai, porque nós sabemos que o Senhor escuta as nossas orações, as orações e o clamor do teu povo, Pai. Nós agora oramos e intercedemos pela família, pelas famílias do Alex, da Rosângela, Pai. Nós oramos pelos pais deles, nós oramos pela saúde deles, Pai, confiando que o Senhor cuida deles, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. É verdade, Pai. Senhor. Nós pedimos, Pai, a Ti, para que o Senhor toque a vida do pai, da mãe,
da Rosângela, Senhor, que o Senhor venha trazendo um resultado que traga alegria em relação a essa biópsia da mãe dela, Pai. Nós oramos, confiamos no seu amor, no seu poder, na sua soberania, Deus. Então nós oramos pedindo em nome de Jesus para que o Senhor restaure a saúde dos pais dela e dele também, Pai, do Alex, que eles possam estar tranquilos na tua soberania, Deus, que eles possam, como casal também, estar em paz, orando e confiando no Senhor. Que toda essa situação não tire a paz do casal, não tire o relacionamento deles com o Senhor também, Deus, que eles possam descansar em Ti e se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, Pai, crendo e confiando que o Senhor é um Pai de amor e um Pai soberano, Deus. E mais uma vez, nós clamamos pelo resultado que seja positivo, Deus, que seja um resultado satisfatório, que nos traga muita alegria e testemunho em relação à biópsia da mãe da Rosângela, Pai. Nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meninos. Tamo junto. Amém. Deixa eu dar alguns avisos aqui. Primeiro aviso, irmãos, pode parecer brincadeira, mas presta atenção nos avisos, que às vezes a gente dá os avisos, os irmãos depois não prestam atenção. Teve uma pessoa, que eu não vou dizer o nome da pessoa, mas que veio na vigília, no dia que não era o dia da vigília. A vigília já tinha passado, né? Bom, mas tudo bem, vamos lá. O importante é que ele veio, mas aí ele deu com o cara no portão, não tinha ninguém. Ô, gente, como pode? Vem, presente de Deus. Está toda tímida. Muito bem. Quarta-feira, nosso Jardim da Oração, irmãos, às 8 horas da manhã. E às 20 horas, nosso culto de oração. No domingo, nossa EBD, às 10 horas. E nós estamos com as nossas salas já aí a todo vapor. A sala dos jovens, sala dos adolescentes. Adolescentes ainda... sala dos juniores. As salas estão montadas. O pessoal está participando. Domingo que vem, o pastor Bruno vai dar aula nos adultos. E o futuro pastor Pedro vai dar aula nos jovens. Então, vocês vão ter aula dos jovens com Pedrão, ou Pedrinho, né? E as crianças também e os juniores. Lembrando, irmãos, nós tivemos a nossa mini vigília, tivemos o café e palavra, foi bênção. Quem participou, quem veio, foi muito abençoado. Nós iríamos ter, na sexta agora, dia 17, a cesta psicológica, mas vai ser cancelada por alguns motivos internos. Tá? Dia 18, Overflow, encontro de jovens na Igreja Batista Boas Novas. Quem vai estar ministrando a palavra é o nosso pastor Bruninho. Então, orem por ele, orem pelo nosso trabalho lá. Culto de missões, no próximo domingo, e teremos aqui a presença do representante da Missões, como que chama lá? Visão Mundial. Da Visão Mundial, Tiago Grulha. Ele vai vir, e aí o Tiaguinho, como eu chamo carinhosamente, Tiaguinho vai fazer barba e cabelo, que ele vai cantar, né? Nesse dia, Maurício vai estar de stand-by, né? Maurício e Millard vai estar de stand-by, mas venham, não faltem, tá? E teremos o louvor ministrado pelo Tiaguinho e a palavra também com o Tiaguinho. No dia 25 de abril, teremos nosso encontro jovem. Tá? Então, maiores informações, procure o pastor Bruno. E aí, eu vou avisar aqui, mas é porque tem poucas vagas. Isso não é propaganda, não. No dia 13 de junho, terá o encontro de casais da Abanorc, da nossa associação. Será lá na Casa Batista da Amizade, que fica aqui uma travessa da Basílio Alves Morango. Eurico, como é que chama aquela? Não é Eurico Sodré, Eurico Sodré aqui. Edgar Rossano. Terá o encontro de casais. Quem pode participar? Obviamente, casais, né? O valor é R$120. E nesse valor está incluso o jantar, está incluso toda a participação. Então, se você quiser fazer inscrição, lá no grupo da igreja já está disponível o link. Mas faça, não deixe para a última hora, porque se você deixar para a última hora, pode ser que você não consiga a vaga participar do encontro
de casais. E só para tranquilizar os irmãos, a irmã Lila está bem, já está em casa. Ela teve, na verdade, uma luxação. Não, graças a Deus não quebrou o joelho, mas ela precisa ficar de repouso hoje. Então ela está lá contra a vontade de repouso, né? Porque para parar aquela menina é difícil. Mas graças a Deus ela está bem. E se Deus assim permitir, na quarta-feira ela já está aqui a pleno vapor com os irmãos. Quarta-feira, nosso culto de oração. O pastor Bruno está sobre a responsabilidade aí, porque o pastor está num projeto. Eu peço as orações dos irmãos. Eu tenho até o dia 20 para entregar meu projeto para o doutorado. Orem para que eu consiga uma das 8 vagas. Que são poucas vagas, são 8 vagas. E os irmãos sabem que tem que ser gratuito, porque eu não tenho condições de pagar. Eu não tenho 5 mil reais todo mês, igual o Jair tem, para poder investir num curso. Então, orem para que Deus... aí, como diz um amigo meu, ore para as outras 7 vagas, que a sua está garantida. Amém. Eu quero pensar assim. Mas, ore, continue orando pela saúde do Tomé. Né, Tomé? E também agradecer a Deus por tua vida, você está aqui nessa noite, pela palavra que foi ministrada, pelos cânticos, pela adoração que podemos prestar ao Senhor nessa noite. Eu quero convidar agora todos a se colocarem em pé e nós vamos orar. Encerrando o nosso encontro dessa noite. Chegou uma família linda aqui, bonita. Ô, bênção. Mas agora já sabe onde é. Depois do curso a gente bate um papo. Mas vamos orar? Vamos agradecer? Eu desejo você uma semana abençoada e abençoadora. Desejo que você seja um instrumento para mostrar a ressurreição de Jesus a este mundo. Viver a ressurreição. Porque se eu estou vivo, é por causa da ressurreição de Jesus. Amém? Viva, celebre, compartilhe. Fale da ressurreição de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Poder estar na tua casa. Poder adorar o Senhor. Prestar um culto vivo ao Senhor. E agora pedimos a Deus que nos leve aos nossos lares debaixo da tua graça, da tua proteção. Ao longo da semana, que o Senhor nos use e nos capacite. Que onde pisar os nossos pés seja lugar abençoado e abençoador. Que teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor, que agora diz amém. Dá um abraço apertado no teu irmão e deseja ele uma noite abençoada na presença do Senhor.